Seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de redação aqui no canal Universidade para Todos, ou PT-UESC. Eu me chamo Thalita, e se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa disciplina aqui no nosso canal, tem um vídeo muito interessante, que é sobre compreensão e interpretação textual, onde eu mostro para vocês que são conceitos diferentes, que compreender e interpretar não são a mesma coisa. Então, se você ainda não viu, vale a pena conferir, certo? E temos também outras disciplinas aqui no nosso canal, que vale a pena você conhecer. Hoje, eu trago uma aula sobre... Na verdade, é uma aula reflexiva sobre o que os corretores esperam da sua redação. Você já pensou nisso? Você já refletiu sobre o que os corretores estão esperando da sua redação? E o que você precisa fazer para acertar para adequar a sua prova e acertar o que eles querem? Então, existem 3 pontos importantes a respeito da redação. E é o que eu vou trazer para vocês nessa aula. Então, não é sobre técnicas de escrever textos, porque a redação, ela deve começar antes mesmo de você começar a escrever, começar a dissertar. Então, deve existir uma reflexão antes dessa escrita, e você deve entender para que fazer a redação. Deve-se entender o objetivo do corretor. Deve entender o objetivo do corretor. E sendo assim, vai ficar mais fácil você desenvolver o seu texto. Então, se eu sei a forma que o corretor busca no meu texto, eu devo adequar para ficar da forma que ele quer. Então, se eu adequo o meu texto para ficar da forma que o meu corretor quer, eu vou estar ainda mais perto da nota máxima. Então, neste vídeo, eu vou fazer uma reflexão sobre o momento que antecede a escrita. Antes de você saber quais técnicas de escrita devem ser usadas na sua redação, primeiro você deve entender o que o corretor espera da sua prova. Então, uma pergunta muito frequente é: qual tema vai cair na prova de redação? Então, é uma reflexão que todo estudante ele tenta aí saber quais os temas que estão bem atuais, o que pode cair, e começa a ler sobre esses assuntos. Então, é uma ansiedade, né? Esse tema da redação. Então, eu já vou adiantar para você que vai cair, o tema da sua redação sempre vai dar ênfase a algum problema, principalmente na redação do Enem. A redação do Enem sempre traz algum problema mundial, alguma problemática em relação à educação. Sempre algum tema que faz relação com, claro que com o nosso país, né? Mas sempre é um problema mundial e relacionando o nosso país, o Brasil. Então, devemos sempre pensar nesse problema de um ponto de vista educacional, o que devemos fazer para mudar a cultura, a educação, o pensamento das pessoas para o bem. Então, é por isso que a redação sempre vai abordar algum tipo de problema, uma problemática. Então, traz aí, sempre vai cair na prova, você vai ter que ter uma tese e um projeto de intervenção no seu texto. Então, o que é essa tese? Você vai apresentar o seu ponto de vista em relação ao problema que traz, ao problema que o tema pede. Então, tese é isso. Você vai levantar o seu ponto de vista e depois você vai apresentar um projeto de intervenção. O que é um projeto de intervenção? É uma possível solução que você vai dar para este problema.
Então, sempre na sua prova, é imprescindível. Sempre tem que ter. Você vai mostrar o seu ponto de vista, mas você deve também mostrar o seu ponto de vista no projeto de intervenção, que é essa possível solução para o problema que o tema apresenta. Não adianta você só ter uma tese. O corretor quer saber a solução, saber se aquele problema é possível de ser resolvido. É o momento que você mostra ao corretor que o problema ele existe, você mostrou argumentos para provar que ele existe quando construiu a sua tese, mas você também deve mostrar que existe uma solução para esse problema apresentado, para essa tese que essa tese que você apresentou. Então, existe uma pergunta que é muito frequente aí entre os alunos. Mas, professor, e se eu não souber nada sobre o tema proposto na minha prova de redação do Enem? Então, o que eu posso te dizer que não tem como você não saber nada, porque nós estamos falando de um problema. Se o tema da redação sempre vai cair um problema, é impossível você não saber de um problema que está relacionado ao mundo que você vive, ao país em que você vive. Dificilmente vai cair no Enem um tema desconhecido. O Enem ele não vai trazer algo totalmente desconhecido para todo mundo. Então, é sempre um problema do ponto de vista nacional, que todos consigam abordar de alguma forma. Mas se realmente por acaso, você desconhece, você é daquele tipo de aluno em que não está atualizado, que você não lê, que você não assiste jornais, você não busca fontes. Então, é possível que você chegue na hora da sua prova e você realmente desconheça o tema. Então, a dica que eu posso dar para você, é que você leia os textos que são fornecidos na prova. Toda a prova de redação vai trazer textos motivadores que vai te ajudar. Eles servem de ajuda para o que você vai abordar. Mas eu preciso lembrar que não pode copiar nada desses textos motivadores que vem ali na sua prova, senão as linhas iguais que você escreveu ali, igualzinho ao texto motivador, ela vai ser excluída, então o seu texto não vai ficar bom. Então, vai ter aí, você não pode usar de forma alguma nada dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles vão apenas te ajudar. Então, quando eu digo assim, que não é possível que você não saiba de nada, eu quero dizer que a partir do momento que você se dirige a um local de prova, não é possível que você não fez pesquisas, que você não leu jornais, que leu fontes diferentes para ficar aprofundado naquela notícia. Então, o aluno que se dirige a um local de prova, ele deve estar preparado para isso. O aluno não deve estar indo lá apenas por ir, eu não estou fazendo nada, eu vou lá fazer. Não é assim. Então, você tem que buscar fontes, você tem que ler bastante. A leitura, com a leitura você conhece novas palavras, você sabe significados de palavras. Você não pode colocar uma palavra porque você acha bonito no texto. Não, você deve saber o que significa, porque aquilo pode mudar o sentido do seu texto. Se você está usando uma palavra sem saber o significado. Então, o que eu posso dizer para vocês é que não existe ponto de vista certo e não existe ponto de vista errado na hora da prova. O que existe é o seu ponto de vista bem argumentado para que convença o corretor. O corretor, ele quer ser convencido. Para que você forme uma opinião e tenha bons argumentos, é interessante você treinar lendo uma notícia no jornal e ler a mesma notícia em outro jornal. É o que eu falo de se atualizar. Quando você se atualiza, você ouviu tal notícia de algo que aconteceu ali em outro estado, mas você lê em fontes diferentes, você começa a assimilar se essa história é realmente verídica ou não, se essa informação é verídica, se ela existe. Então, quando você
busca informações de fontes diferentes, você consegue formar a sua própria opinião. Você já tem um ponto de vista crítico. E é isso que você deve expor na hora da prova. Você forma a sua opinião e constrói argumentos sólidos. Argumentos sólidos são aqueles que você realmente consegue defender. Você não vai citar algo que você não sabe desenvolver, você não sabe defender, que você apenas ouviu falar. Então, quando lemos essas fontes diferentes, nós conseguimos lembrar dados estatísticos de um determinado assunto, lembrar dos especialistas daquele caso, daquela informação, daquele acontecimento, daquele movimento histórico. Então, quando você lembra esses especialistas, você pode até usar como uma citação no seu texto. Então, uma citação no seu texto vai engrandecer muito. Você vai conseguir desenvolver melhor uma tese sobre aquilo. Então, isso não é um exercício apenas para estudante. Todo cidadão, ele deve saber dados de notícias. Ele deve buscar se aquela notícia é realmente verídica ou se é fake news, ou se é algo fácil que caiu aí na mídia. Então, trago para vocês também uma pequena reflexão que você deve mudar a sua visão sobre a redação. A redação, ela não é um bicho de 7 cabeças, não. A redação, você deve mudar a sua visão, porque há um objetivo quando você passa a redigir. Então, não ensina-se apenas técnicas de redações. Nós buscamos aprofundar o seu pensamento reflexivo sobre a redação. A redação é um direito nosso. Então, quantas vezes você, preste atenção, muitas pessoas já passaram por isso. Quantas vezes nós já fizemos uma prova, achou que estava tudo bem, tudo massa ali, na hora, acertei várias, e quando chega em casa, que vai conferir o gabarito, muitos erros, muitas questões erradas, e você errou exatamente questões que você, de um assunto que você conhecia. Você conhecia o assunto, mas na hora deu um branco, ou você não soube a diferença entre interpretar e compreender, e acabou assinalando a alternativa incorreta. Então, errou questões que sabia sobre o conteúdo. Mas o que eu quero te dizer é que você reflita que isso não significa falta de conhecimento sobre determinado assunto. Você não deve se colocar para baixo porque errou várias questões ali de um conteúdo que você tinha estudado, que você se dedicou. Porque, na verdade, prova, ela não prova nada. Então, questões objetivas, que são as que nós assinalamos apenas uma alternativa, ela não mostra o seu grau de conhecimento. Isso por que eu digo isso? Porque ela não mostra o seu grau de conhecimento. Cada questão, ela tem aí 4, 5 alternativas. Na maioria, 5 alternativas, né? Como o Enem. Mas 4 delas estarão erradas. Então, se 4 estarão erradas, apenas 1 está certo. Então, você tem 80% de chance de errar e 20% de acertar. Então, não significa que você está com falta de conhecimento. Então, geralmente essas questões vêm com pegadinhas, vêm muito parecidas, e você acaba se atrapalhando e errou várias questões. Então, você prova que é um ser pensante, que você entende problemas e tem a capacidade de argumentar sobre o tema e propor soluções, é apenas a prova de redação. É a prova de redação que vai fazer a diferença na sua vida. É por isso que ela vale a maior nota. Então, tem aluno que fala, são tantas questões, e apenas um texto, e esse texto vale uma nota tão alta. Então, a redação, ela tem a capacidade de pegar aquele aluno que, às vezes, vai um pouco mal nas questões da prova e coloca ele dentro da universidade por causa da redação. Então, a redação aí é imprescindível. Na redação, você só depende de você.
Nas questões, você depende de outros cálculos. Esses cálculos, dentro de todos os vestibulares, eles mostram quantas outras pessoas também acertaram o mesmo tanto que você. Mas a sua redação não tem como estar igual a daquela pessoa que acertou o mesmo tanto de questões que você. Então, a redação é que vai dizer quem vai estar na frente de quem conseguiu mais convencer o leitor. E as questões não vão conseguir fazer isso. Você pode ter acertado, ter chutado e ter acertado. Então, eu pergunto para você, o que é argumentar? Argumentar é convencer o corretor por meio de palavras. Você deve convencer o corretor, você deve seduzir o corretor por meio de palavras. Convençam. Faça com que o corretor ele concorde com você. O corretor ele já lê a sua prova esperando por isso. Você vai defender um ponto de vista. Pode até não ser o ponto de vista defendido pelo corretor, mas se você tem a capacidade de convencê-lo através de palavras, você vai tirar uma nota maravilhosa. Então, você vai convencer por meio de uma dissertação argumentativa. Argumentar, você deve fazer uma redação argumentativa, que é o que o Enem pede. É o que você vai fazer utilizando a técnica na terceira pessoa, porque você não pode chegar na sua... Você não pode escrever eu na sua dissertação. Se você escrever eu, já era. Ali você já errou. Então, escreva sempre em terceira pessoa. Então, o que o corretor quer é que você mostre que tem um senso crítico, um ser que lê um jornal, que lê diferentes fontes, que tem uma opinião realmente formada, que você não está ali na hora do texto apenas citando o que você não sabe desenvolver. Você tem que criar hábito de leitura estudando a atualidade. Quando você estuda a atualidade, você constrói um senso crítico que ninguém te tira. E se você estuda algo que aconteceu há muito tempo, você deve relacionar com a atualidade, sempre com a atualidade. O Enem ele tem uma proposta não conteudista, ele mistura informações para que você resolva problemas do dia a dia. O Enem ele não está se preocupando se você lembra a data que aconteceu tal movimento, mas o que ele quer é que você saiba que evento histórico foi esse e qual foi a sua importância. Não adianta você chegar na hora da prova e falar que tal assunto, tal evento aconteceu no mês tal, no ano tal. Não adianta. Se você não sabe o que foi esse evento histórico, qual a finalidade, o que aconteceu, como você pode... preciso que você relacione esse evento com os dias atuais. Sendo assim, você vai conseguir expor o seu senso crítico, porque algo que aconteceu há um século atrás, você ainda não existia. Então, você deve trazer esse tema para a sua atualidade e criar aí um senso crítico sobre problemas corriqueiros. Você vai expor uma solução. Então, algo que o Enem pede também, todo vestibular, todo concurso público, ele vai ter critérios. Então, nosso foco aqui é o Enem. Então, é preciso que você se adeque aos critérios do Enem, que são formados por 5 competências. Então, a competência 1, que é o respeito à norma culta, que é quando falamos de concordância, regência, crase, vírgula, tudo que envolve a gramática, você deve estar ali respeitando a norma culta sempre. Sempre respeite a norma culta. Não fuja disso. Não vá colocar gírias na sua redação. Não vá sair colocando vírgula em tudo que é lugar, porque você não sabe como usar a vírgula. Então, você tem que estudar por partes. Então, respeito à norma culta, todo um aprofundamento aí sobre a gramática. A competência de número 2 é compreensão do tema. Se você zerar essa competência, você zera a redação, ou seja, se você fugir do tema proposto, você zera a sua redação. O corretor, ele não vai corrigir uma redação em que você escreveu um tema diferente do que ele lhe deu. Então,
compreensão do tema. Você deve ler o enunciado e prestar bem atenção o que os textos motivadores te diz e qual o tema. Não vá fugir, começar a sua redação falando de algo e terminar falando de outro. Não, você precisa defender um ponto de vista e apresentar soluções para aquele problema sem fugir do tema. A competência de número 3, que é relacionar bons argumentos em relação ao tema, é quando eu disse para vocês sobre ler diferentes temas, formar a sua própria opinião. É quando você consegue levantar um senso crítico. Você pode estar ali colocando uma citação, você pode exemplificar, você pode deixar a sua argumentação forte por meio de exemplos válidos, que convençam o corretor. Sempre pense no que o corretor espera de você. Não é porque você está achando que o seu texto está bonito, está de alguma forma, de um jeito que você gosta de escrever, você tem que pensar no que o corretor está esperando. Competência de número 4, que é a estruturação do texto, que é quando falamos de coesão e coerência. Então, você deve conseguir utilizar conectivos, ligar um parágrafo a outro, conectar uma ideia a outra e montar o seu texto de forma coesa e coerente. E a competência de número 5, que é o projeto de intervenção, que eu já falei bem no início desse vídeo, que é a solução que você dará para o problema, certo? Então, a nossa aula de redação fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.